Já estamos de volta para o último bloco do Hora Geral. Eu tinha falado no bloco anterior, vou tocar num tema muito importante. Presta atenção, amigos. Uma menina de 10 anos foi brutalmente estuprada no Espírito Santo. A história dela não é uma história pontual. Muitas mulheres, muitas crianças, muitos adolescentes são vítimas de estupros, inclusive dentro das suas casas. Eu quero aproveitar e conversar com o professor Alex Salim, que é, além de um amigo, é um especialista em direito penal. Professor Alex Salim, a história dessa menina de 10 anos, né? Muitas vezes ela se silencia com medo do agressor, né? Ou com medo de quem a estuprou e não encontra formas de gritar para o mundo para ser salva, né? Deste grave crime que é o do estupro. Como que a lei pode amparar essas mulheres? Será que é a ponta do iceberg este problema social que toda a sociedade tem que discutir em cima das leis? Obrigado pela participação, professor Alex Salim. Olá, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. Douglas, posso dizer para você que isso não é a ponta do iceberg, porque semanalmente lá no tribunal nós recebemos muitos casos parecidos com esse. E, infelizmente, o número de abusos de crianças dentro de casa pelo pai, padrasto, tio, avô, vizinho, isso é muito recorrente. Aliás, eu diria o seguinte, 95% dos casos de estupro hoje, de processos que nós analisamos no estado de São Paulo, vem de abusos dentro de casa. Aquela situação do estupro na via pública, na rua, né, da mulher arrastada para dentro de um terreno baldio, essa situação pelo menos não tem se transformado em processo. Mas voltando para o caso da menina, queria te falar de dois aspectos. Primeiro, com relação à violência que ela sofreu. O nome disso é estupro de vulnerável. Toda vez que alguém mantém um contato de natureza sexual, libidinosa, né, para satisfazer o desejo sexual com alguém menor de 14 anos, o crime praticado é o denominado estupro de vulnerável, que tem uma pena mínima começando em 8 anos. Eu digo mínima porque o juiz ele vai calcular a pena de acordo com cada caso, de acordo com as circunstâncias de cada agressor. Se esse agressor já é reincidente, se ele já tem a prática de outros crimes nos antecedentes criminais dele, etc. Enfim, né, são questões muito técnicas. Então o primeiro aspecto é esse da punição de quem praticou o crime contra essa criança. Ela tem 10 anos, né? Então, e isso é muito recorrente. Eu já analisei processos de crianças de 3 anos, de 4 anos, até de 8 meses sofrendo abuso de natureza sexual. O segundo aspecto é a questão do aborto, né? do abortamento, no caso aí, porque em razão do abuso, ela ficou grávida. A nossa legislação, em lei, no Código Penal, prevê a possibilidade de aborto em 2 situações. Nessa, quando a gestação ela é decorrente de uma violência sexual, do estupro, ou para salvar a vida da mãe, quando não há outra possibilidade. Então, o médico não tem outra saída para salvar a vida da mãe, entre a mãe e a criança, entre a leoa e a cria, a legislação autoriza o médico optar pela mãe. Tá? E a terceira hipótese, que foi criada pelo nosso Supremo Tribunal Federal, é no caso do bebê anencéfalo. Ele não tem a formação do encéfalo, ele não tem a formação do cérebro, ele normalmente, assim, 99,0 dos casos, nasce sem o cérebro, ele não vai conseguir ter vida, e aí o Supremo autorizou o aborto nesse caso. Então, essa situação é muito grave, a nossa legislação prevê penas duríssimas, vizinhos, amigos, quem notar a diferença no comportamento da criança, o Conselho Tutelar está muito atento a isso, os professores estão muito atentos a isso, os familiares, todos têm que estar atentos à mudança de comportamento da criança. Ela fica mais calada, perdão, ela tem redução no desempenho escolar e por aí vai, a alteração de comportamento pode indicar sim um abuso de natureza sexual. Procure as autoridades, delegacia de polícia, os policiais estão cada vez mais treinados para atender esse tipo de ocorrência, conselho tutelar, a escola tem que estar atenta, então vamos colaborar para assim, evitar a prática desse crime. Legal? Então, Douglas, um grande abraço, uma excelente semana. Aliás, quem quiser saber mais,
Tem uma aula publicada no meu YouTube, a prof. Alexa Lin, sobre estupro, tá lá, vai estar liberada. E ainda no final dessa semana eu vou falar desse tema, estupro de vulnerável. Ok? Obrigado. Grande abraço a todos. Um abraço, professor Alexa Lin. É um tema importantíssimo que eu vi o posicionamento de alguns ativistas, né, tentando protestar, mas não protestar para salvar a vida da criança, e sim preocupado numa situação que a sociedade tem que discutir, né? Existe a lei, como o professor Alexa Lin comentou, e essa lei ela precisa amparar essas pessoas, esses adolescentes, essas pessoas que são vítimas de maus tratos e vítimas de estupro, né? Tenha coragem, denuncie, procure a polícia, o Conselho Tutelar. O que não pode é se silenciar e deixar pessoas inocentes ser vítimas desses crápulas, né? Desses marginais. Bom.